Interligados com Ju Gouveia. Oferecimento Supermercados Rex. Só no Rex você tem mais. Olá, estamos no 32º Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV. Segundo Interligados com Ju Gouveia, direto para o Lavras TV, e hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, que é a Juliana Santiago. Ela é professora, química, gestora de projetos, é isso? É isso aí. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia, e você? Estamos bem também. A Juliana, eu já conheço ela há muitos anos, desde quando ela começou a estudar lá na UFLA. E eu trouxe ela no programa de hoje, porque ela é expert em química. É isso mesmo, ela é professora de química e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. Pode ser, Juliana? Pode sim. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha trajetória profissional. Sou Juliana de Andrade Santiago, vim de Formiga, aqui pertinho. Já tem bastante tempo que eu estou em Lavras, então já me considero lavrense. Lavrense de coração. De coração. Sou casada com o Wilder, que é também químico. Eu conheci na UFLA. Sou a terceira filha do casal José Antônio de Andrade e Ana Maria de Andrade, meu pai em memória, mas que deixou um legado maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de ter também como irmãos o Euler, o Glauco e os sobrinhos lindos e afilhados do coração. Sou uma pessoa, considero uma pessoa dedicada, cuidadosa também com a família, com os amigos. Faço questão de mandar uma mensagem para saber se está tudo bem, de preservar as amizades. Adoro ler, estudar e compartilhar. Olha, que gracinha. A Juliana, ela conheceu o Wilder lá na UFLA, né? A Universidade Federal de Lavras também. Faz aquela parte romântica ali, que formam casais também, que olha só, a Juliana é casada aí com o Wilder, direto da química. A gente brinca, né, que rolou a química. Rolou a química. E foi interessante, a gente sempre brinca e comenta com os amigos, que a nossa graduação, né, a gente subiu de título, de acordo também, e foi graduando o relacionamento. Então, é mesmo, Ju? Sim, então a graduação estávamos namorando, no mestrado, noivos, no doutorado, casados, defendendo a tese. Que gracinha. E eu venho acompanhando a trajetória, o Wilder também é um querido, um grande abraço para você, Wilder, juntamente com a nossa querida também a professora Maria das Graças Cardoso não poderia também, deixar de falar sobre ela. Ela sempre apoiou também aí vocês. Sempre. De forma pessoal e profissional. Né? Eu falo que muito da profissional que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela, em termos de organização, da escrita dos projetos, de ser uma pessoa articuladora, na época que nós estávamos, desde a graduação, sempre frequentando vários departamentos, então aprendendo a lidar com pessoas, a resolver problemas. Então, todas essas habilidades, eu agradeço a ela por ter me proporcionado, né, esses desafios. Imagina, ela é uma querida também. Grande abraço para você também, Graça. E vamos começar então a nossa pauta. Eu montei uma pauta aqui para a Juliana, por eu entender um pouquinho de química e por saber também muito sobre a vida dela fora da química, porque ela tem vários projetos não somente na área de química, porém fora da química também, né, Ju? Sim. E o que te levou a escolher a carreira de professora de química? Bom, eu sempre quis ser professora desde criança, né? Aquela professora, na verdade, aquela criança encantada com a professora, que gostava de ensinar os amigos, os primos. No ensino médio, eu tinha uma bolsa, eu estudei numa escola particular no ensino médio, então eu tinha uma bolsa e em contrapartida eu tinha que ministrar algumas aulas para os meus colegas, aulas de monitoria. E foi naquele momento que eu decidi que seria monitora de química. Olha. E por ter tido também uma admiração pelo professor da época,
ele me estimulou muito, né? Tive uma sintonia, uma familiaridade, assim, com a disciplina. Gostei, achei interessante. Muito. Então, eu sabia que queria ser professora e foi no terceiro ano que eu decidi que queria ser professora de Química, por gostar mesmo da disciplina. Tive aquela dúvida porque eu sempre gostei muito de escrever. Então, se eu iria para a área de letras, mas hoje eu entendo tanto que isso foi importante também no meu processo, né? A escrita é importante, independente de você estar fazendo um curso diretamente relacionado ou que seja, né, taxado aí como de área de exatas. E contribui muito para a minha criatividade, né? Que hoje estou gestora de projetos, então isso me ajuda bastante também. E foi por isso, então, que nós escolhemos o tema dessa entrevista de hoje, que é Entre Fórmulas e Sonhos, a professora que transforma vidas. E você desenvolve algum projeto especial com os estudantes fora do currículo tradicional, Juliana? Sim, nós desenvolvemos vários projetos, tanto no âmbito da química, como também, né, no âmbito da educação de forma geral. Eu estou também como supervisora do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, é um programa que eu acho incrível, essencial para o desenvolvimento, principalmente dos licenciados que daqui a pouco estarão nas escolas. Ele é da UFLA, né? também. Sim, é relacionado, né, à instituição. Então, ao mesmo tempo que eu me mantenho atualizada, estou em formação continuada, é importante porque eu oriento os estudantes da UFLA lá na escola. Então, eles têm a oportunidade de vivenciar, né, o que acontece na escola, na sala de aula, todos os desafios. Então, é um programa que eu acredito muito, né, que a gente também orienta. Outros trabalhos também relacionados à UFLA, a gente sempre faz muitas parcerias, alguns projetos financiados por órgãos de fomento, como FAPEMIG, CAPES. Então, a gente sempre faz essa interlocução. Também outros projetos extensionistas, alguns na área do STEAM, que é a sigla, né? Ciência, Tecnologia, Arte, Matemática. E tem um projeto ousado agora. Eu estive em contato com o pessoal da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e até participar da Brasil Conference esse ano. E me inscrevi para participar de um painel que eles têm específico para impacto, na verdade servindo o Brasil, que é para servidores públicos. E conversando com o pessoal, eu descobri um programa que chama Programa Diálogos, onde alunos de escolas públicas do Brasil têm a oportunidade de receber uma certificação de Harvard, de ser premiado, concurso de inglês, mentoria para desenvolvimento de carreira pelo pessoal de lá. E como que se dá esse processo? Por meio de uma redação. Então, eu trabalhei juntamente a outros professores da Escola Estadual Firmino Costa e também de Jaci, a Maurício Záquia. Nós trabalhamos a temática com os alunos, que era quando era voltado, né, para a questão da superação por meio do esporte e da educação. Então, eles assistiram o painel que aconteceu na Brasil Conference, escreveram as redações e estamos enviando para Harvard. E com certeza já é um sucesso, né, Ju? Então, foi muito importante para os alunos, né, pensar em outras possibilidades além dos muros da escola. E é isso que para isso que a gente trabalha, né? E trabalha muito bem, com certeza. Obrigada. E a Juliana vai contar para nós agora qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como professora até agora. Olha, é difícil falar de um momento específico, mas aqui eu gostaria de citar um evento que eu falo que foi o divisor de águas. Eu fui finalista do Prêmio Educador Nota 10 no ano de 2018 e, posteriormente, eu fui convidada para participar de um evento em São Paulo no ano de 2019, que era um evento organizado por um grupo de empresários e tudo mais, e eles queriam agradecer aos professores. E teve um vínculo com a premiação do Educador Nota 10. Então, eles selecionaram um grupo de professores, proporcionaram, né, a ida para esse evento, e dentre a programação do evento, tinha o bate-papo com o ex-presidente estadunidense Barack Obama. Então, foi
foi aquele momento de resgatar a minha autoestima enquanto professora, né? E a nossa fila era a mesma fila dos artistas. Olha, que então, legal. foi um momento de prestígio social relevante. Eu falo que ali eu resgatei, sabe, esse orgulho, assim, de ser professora. E foi tão marcante esse evento que depois, quando eu saí dali, eu decidi que eu queria fazer algo a mais para os colegas professores. Foi quando despertou o sonho de fazer acontecer uma premiação para educadores. E hoje nós temos em Lavras o prêmio, que é o Prêmio Alma. Ah, tem aqui em Lavras? Temos aqui. Olha que A legal, primeira edição gente. foi no ano passado, então convido quem está assistindo, que realiza projetos na área da educação. Estamos na segunda edição esse ano. O Instituto Jovens Brilhantes, Instituto UX, abraçaram esse sonho comigo e nós construímos esse prêmio. A Gilmara Canestre com o Washington e o Rodrigo, Bruna Cavazzi, o pessoal da UX. Então, nós estamos construindo, né? E estamos agora na segunda edição, já preparando com muito carinho para fazer acontecer esse evento em outubro. E eu quero estar presente fazendo a cobertura desse evento, com já certeza. está convidada. A Gilmara também é uma querida, já esteve aqui sentadinha conosco também no Lavras TV. E ela vai voltar também para falar sobre adolescentes, porque ela pega firme ali com os filhos e é uma luta diária com os adolescentes, né, Ju? E que tipo de transformação você já viu nos alunos por meio da educação? Olha, poderia citar várias conquistas deles que eu já acompanhei, mas eu acho que a maior transformação seria, assim, que eu vivenciei com alguns alunos sem perspectiva, que começaram a sonhar novamente e se alegraram com isso e com a realização dos sonhos deles. Porque eu sempre falo, né, a gente não sonha com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não conhece. Então, no meu trabalho, eu faço questão de sempre apresentar para eles outras oportunidades. Porque às vezes em casa ninguém fala para eles não conhecem. Então, eu acho que essa maior transformação de alunos sem perspectiva que voltam a sonhar. E você trabalha com qual faixa etária de alunos? Ensino médio. Ensino médio. Que vai ali dos 12... Não, ensino médio primeiro ano, faixa de 15 anos, 16. E eu também ministro algumas aulas, né, para os alunos da EJA. Nesse ano especificamente eu estou com turmas de segundo ano do ensino médio e terceiro ano também. Mas os adolescentes, os jovens ali. Sim. Que legal, gente. Olha que trabalho lindo da Juliana, né? E, Ju, quais são... Nossa, gente, isso daqui é uma pergunta sobre desafio, já fico assim. Quais são os principais desafios que você encontra dentro da sala de aula? Olha, são inúmeros. Eu falo sempre também que a educação não deve ser romantizada, né? Embora a gente tenha muito amor pelo que a gente faz, a gente coloca amor, mas não é um trabalho por amor, porque ele precisa, sim, da sua valorização, né, da dignidade do trabalho como qualquer outro. E como desafio, eu vejo muito a questão, muitas vezes ali, da falta de interesse dos alunos, da falta de comprometimento. Acho que isso é algo que me incomoda bastante. E também algumas questões, né, de disciplina, e às vezes a infraestrutura precária que muitas vezes impossibilita um trabalho que pode ser executado, né, de uma forma ainda melhor. Eu falo que a gente faz o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto a gente não tem melhores condições, né, como diz Cortella. Então, eu acredito que esses sejam os desafios que eu encontro, né? De acordo aí E por ser química também, Juliana, precisa de laboratório também, né? Sim. Nas escolas que você leciona, tem laboratórios? Não tem, nenhuma das duas. Fica por isso que eu né? sempre conto com as parcerias, como eu mencionei, os subgrupos, né, do PIBID, das outras instituições, para a gente levar os kits para a sala de aula. Então, isso me possibilita executar, né, de alguma forma, uma experimentação com os alunos e estimulá-los à criatividade. Que legal.
E o que você acredita, Juliana, que falta para melhorar a educação pública no Brasil? Nossa, São muitas coisas. a gente sempre discute, né, entre colegas que a gente acredita que as políticas públicas voltadas, relacionadas à educação, elas devem ser criadas, elaboradas por pessoas que realmente conhecem a sala de aula, né, o que é de fato a escola pública. Então, acho que esse é um ponto importante. Outro ponto, quando a gente fala de dados educacionais, de dados, né, de gestão de dados, é importante que esses dados sejam muito fidedignos à realidade das escolas. Outro ponto, não posso deixar de citar, a valorização dos professores. Os professores, com Sem certeza. dúvidas. Então, quando a gente não tiver melhores condições para estar em uma escola e não em duas, três, porque ali a gente cria mais vínculo. A gente pode ter um tempo maior com um plano de carreira, por exemplo, destinar um tempo maior para a formação continuada, para o aperfeiçoamento, estreitando os laços com as famílias. Então, eu acredito que seja, né, uma questão super importante a valorização, esse plano de carreira, além, claro, da infraestrutura, que é muito essencial, Importante, né? E ter uma rede que de fato funcione. O professor ele não pode assumir uma responsabilidade, por exemplo, de um profissional que é psicólogo, né? Verdade. Então, várias outras atribuições que muitas vezes são dadas ao professor, que a gente precisa discutir, falar sobre isso, né? Será que é realmente a cargo do professor? Então, vão aumentando muitas as demandas e as responsabilidades, né? Eu entendo que é complicado para vocês, porque às vezes chega um aluno ali com um problema que precisa realmente de uma psicóloga. Sim. E você e vários outros professores que a gente conhece aí, que tem muito amor pelos alunos, vai tentar ajudar um daqui, Sim. um dali, e acaba que gera também, porque você precisa estar emocionalmente bem também, Com para saber certeza. como lidar com aquele adolescente, aquele Sim. aluno. E é uma tarefa complicada, né, Juliana? Sim, é claro que a gente conversa, a gente orienta, a gente faz os encaminhamentos necessários, mas seria muito importante se a gente realmente tivesse essa rede consolidada para a gente poder cuidar melhor desse adolescente. Desse adolescente. Dessas é crianças, verdade. desses adolescentes. É verdade mesmo. E como é ensinar química para os adolescentes, né, nos dias de hoje? Também considero que seja um desafio. desafio. A química muitas vezes é vista como uma disciplina difícil, muitos talvez não consigam perceber a sua importância. Então, eu sempre deixo claro para eles, acho que à medida que a gente vai conversando, eles vão aumentando o nível de consciência para poder entender um pouquinho sobre a importância dessa ciência, né? Então, eu sempre coloco para eles a importância do conhecimento científico para a tomada de decisões. Quanto que isso pode ser útil para o meu dia a dia, ter o conhecimento, né? Então, muitas vezes, como eu disse, é vista como difícil, complicada, mas a gente vai usando algumas estratégias para poder desmistificar essa ciência, para poder tornar o aprendizado mais atrativo. Então, eu sempre trabalho com estratégias diferenciadas de ensino, gosto muito dos jogos. Dos jogos. Eu falo que, e sempre olhando, tendo a intencionalidade, né? Então, usando as ferramentas tecnológicas, mas com intencionalidade, o jogo não só pelo jogar, mas sim de forma lúdica, mas também educativa. Experimentação, deixar claro para os alunos também que é uma experimentação demonstrativa apenas ou uma experimentação investigativa. Estudos de caso é algo que eu sempre trabalho com eles, usando também ferramentas, como eu disse, e outros dispositivos aplicativos com simulações de reações químicas, porque nós não temos laboratório. Então, são algumas formas que nós vamos contornando, né, e fazendo acontecer o nosso trabalho em sala de aula.
E o que você faz, né, para tornar uma matéria que é tão difícil, né, que nem você falou agora, é uma matéria difícil, tornar ela ali mais acessível para os alunos, mais atrativa. Você falou agora que os jogos ajudam bastante, né? Isso. O que você faz assim para a aula ficar mais prática, mais dinâmica? Eu gosto muito do trabalho em grupo e também de propor desafios para eles. Então, nós temos trabalhado agora no terceiro ano a química orgânica, né? Uma ênfase à química orgânica. Então, eles são estimulados a pensar e resolver alguns desafios, alguns problemas, a partir de umas questões que a gente coloca relacionadas à alimentação, relacionando às frutas, às estruturas químicas. Então, dessa forma, os trabalhos em grupo para deixar a aula ali mais dinâmica também. E mais divertida também, mais divertida, né? Com certeza. Ai, Juliana, e você já enfrentou resistência dos alunos com a química? E como que você lida com isso? Sim, muitas vezes. Como eu disse, respondendo uma outra pergunta, deixando claro sobre a importância dessa ciência, né? Para que ele consiga perceber, talvez no dia a dia, que seja importante ele aprender para ajudá-lo numa tomada de decisão, ou a importância para concluir o próprio ensino médio, né, para as avaliações que ele poderá fazer, que seja o Enem, que sejam de concursos. Então, a gente vai mostrando alguns caminhos e também vencendo essa resistência com as atividades mais dinâmicas. Muito bacana, gente, porque eu não sei por que as pessoas têm isso, que química é difícil, mas ali, dependendo do professor, eu acho que os adolescentes ali criam tanto amor, né, que aí depois já vão lá correndo para poder fazer o Enem voltado à química, e é tão bacana, né, eu acho tão linda a química. Tem a parte também ali que trabalha com os cosméticos também, né, que faz shampoo. Ai, acho tão legal essa parte, né, Ju? Que é a bioquímica, né? Presente em tudo. A química está presente em tudo, não é? Sim. A gente fala muito sobre a questão dos medicamentos, saúde, questões ambientais. Estou ministrando também nesse ano uma disciplina que é sobre emergência climática. Então, a gente traz também a química para esse contexto, né, e discute ali sobre os impactos. Então, são muitas aplicações, né, e importância. E, Juliana, qual o seu maior sonho como professora? Nossa, falo que são muitos sonhos, muitas inquietações, mas acho que o maior deles é que a educação seja de fato transformadora. E essa rede de apoio que eu comentei anteriormente, né, para poder proporcionar às crianças, aos adolescentes, para poder garantir a eles o direito de aprendizagem, ao desenvolvimento saudável, tanto físico quanto emocionalmente. Então, acho que a integração dessa rede. E por isso que hoje nós iniciamos um movimento aqui em Lavras, tanto com educadores, que eu nomeei enquanto comunidade de educadores, para a gente poder discutir mais sobre educação e me colocar mesmo nesse papel aí de articuladora, tanto com as universidades, com instituições públicas, privadas, empresas, para fazer essa conexão com as escolas. Então, esse também é o meu papel hoje, de articular e conectar essas pessoas, para a gente poder proporcionar cada vez mais e garantir esse direito, né, a esses adolescentes, a esses jovens que possam cada vez mais ter perspectivas, né, de um futuro melhor. Gostei demais das suas respostas, Ju. Foi um bate-papo bem legal. Você realmente é a professora que transforma as vidas, né? Obrigada. Porque eu acompanho o trabalho da Juliana e tem vários alunos ali que são, assim, que gostam mesmo da química pelo jeito que você ensina, né, Juliana?
Eu sigo ali as redes sociais e às vezes eu vou lá no Firmino Costa também, vejo o jeitinho dela. E nas escolas também hoje em dia não é só nichada ali para as aulas, vocês viram também para atividades também ali, como se fosse uma extensão, que tem a festinha de festa junina, tem o desfile que a gente tem lá no Firmino Costa também, que tipo um concurso, né, da consciência negra. E isso também acaba que os alunos vão fazendo amizade uns com os outros, vai tendo aquela aproximação também com os professores. Essa parte é bem bacana também, né, Juliana? Porque acho que traz essa dinâmica da escola, eles aprendem, né? E é um aprendizado para a vida, como eu disse, é lidar com pessoas, desenvolver, né, criticamente sobre várias temáticas. Então, acho que vale muito a pena sair ali, né, das paredes da escola. Nesse ano nós até viemos para a rua para poder comemorar o aniversário da escola. Então, nós tivemos uma programação desde a manhã até a noite, uma programação bem diversificada para que os alunos pudessem mostrar para a comunidade o que está sendo feito na escola e muitos deles também trazerem para essa programação que eles fazem fora da escola. Então, foi muito gratificante. E o Firmino Costa, ele completou quantos anos? 118 anos. 118 anos? Eu estudei no Firmino Costa e é um prazer enorme. Inclusive, a escola tá lá do mesmo jeitinho, né? A estrutura. E quando eu vou lá, assim, eu falo que é uma emoção tão grande, porque a gente frequenta o Firmino Costa desde pequenininho. Pensa bem, 118 anos. É muita coisa, né, Juliana? É muita coisa. E a festa foi linda. É muita história. Muitas pessoas, né, que passaram por ali. É muito bonita a história do Firmino Costa, gente. Juliana, quero te agradecer por você estar aqui conosco no Lavras TV, por ter aceito o nosso convite e por estar aí, né, contando um pouquinho da sua vida, da sua trajetória como professora, dessa disciplina aí que tem um pouquinho de dificuldade, mas no fundo é fácil se tiver ali professores qualificados para poder ensinar vocês, assim como a Juliana. E muito obrigada, Ju, por ter aceito. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada pelo convite e me coloco à disposição para conectar outras pessoas e continuar nesse movimento em prol da educação. Perfeito, Juliana. Muito obrigada e até a próxima. Até. O Lavras TV volta a qualquer minuto com notícias atualizadas para vocês. Até mais.